Meu nome é João Vitor e nesse vídeo falarei sobre um possível diagnóstico para a resistência a antibióticos apresentado pelo Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria pertence ao grupo das micobactérias, que precisam de ácidos graxos essenciais para seu cultivo em placas. O cultivo é feito em meio de Lawson-Jansen Medium, que é um meio seletivo e diferencial para essas bactérias. A hipótese levantada é a da observação de resistência através de sequenciamento genético, já que o antibiograma convencional é desaconselhável para o MTB, já que seu difícil cultivo causa uma grande demora para o resultado do antibiograma, podendo até o paciente vir a óbito nesse período. O surgimento das populações multiresistentes de Mycobacterium tuberculosis é apontado como uma das principais razões para a reemergência da tuberculose na década de 1980, o que levou a OMS a decretar esta doença como uma emergência global em 1993. A tuberculose multiresistente é um fenômeno provocado pelos humanos, resultando da seleção de alterações genéticas durante o tratamento devido a fornecimento errado de antibióticos, prescrição incorreta e a fraca aderência dos pacientes ao tratamento. Como muitas outras bactérias, o Mycobacterium tuberculosis tem sua capacidade de resistência a antibióticos devido a três principais fatores: a produção de enzimas que degradam ou modificam os fármacos, a sua parede celular que tem a capacidade de variar a permeabilidade a esses fármacos, ou uma modificação espontânea dos cromossomos que seriam afetados pelos fármacos. O estudo foi realizado em 7 países com baixo nível de desenvolvimento e que não possuem recursos suficientes para realizar um estudo longitudinal da população infectada. Esses países foram Azerbaijão, Belarus, Bangladesh, Filipinas, África do Sul, Paquistão e Ucrânia. Nesses países foram avaliadas as resistências aos principais antibióticos utilizados para o tratamento da fase aguda e do controle da tuberculose, sendo eles rifampicina, isoniazida, ofloxacina, moxifloxacina, pirazinamida, kenamicina, amikacin e capromicina. O Programa de Acompanhamento e Tratamento da Tuberculose, o NTB, é o mais antigo e maior organizado pela OMS, datando de 1994. E mesmo assim, é insuficiente em países que não têm recursos para mantê-lo. Portanto, é de suma importância o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para o diagnóstico de resistência à tuberculose, possibilitando assim um melhor acompanhamento das populações portadoras. O seguinte procedimento foi utilizado para essa comparação: amostras de escarro pulmonar de pacientes dos 7 países foram coletadas em hospitais. Foram cultivadas em meio Lawson-Jansen e separadas por esgotamento. O método fenotípico foi aplicado cultivando as bactérias em presença de 8 antibióticos, e se colônias cresciam dentro do área de inibição tabelado, a colônia era considerada resistência àquele antibiótico. Para o método genético, foram realizadas tanto o sequenciamento completo do genoma de algumas bactérias, quanto um sequenciamento direcionado para o loci, conhecido por proporcionar resistência. O método utilizado para o sequenciamento foi o de Sanger, que se dá pela afinidade das bases nitrogenadas por reagentes fenotípicos, reagentes dispostos ao longo de uma fita. De todas as amostras analisadas nos 7 países, 86% foram sensíveis à rifampicina e 14% resistiram ao halo inibitório. Como podemos observar nos gráficos, o método genético foi mais preciso para o diagnóstico, visto que sua curva sobrepõe a curva pertencente ao fenotípico, e é ainda mais sensível a algumas amostras que não foram detectadas como resistentes nos antibiogramas. Isso pode ocorrer, pois em alguns antibiogramas o resultado poderia não ser correto, devido a
problemas no transporte das bactérias e no cultivo. O mesmo ocorreu para os testes com isoniazida e fluoroquinolona. O custo relativo para cada teste é de US$ 150 americanos para o sequenciamento genético e US$ 230 americanos para o antibiograma, contando com reagentes, kits e tempo de serviço dos funcionários. Contudo, é preciso criar um procedimento operacional padrão que possibilite a reprodutibilidade desses testes, em laboratórios isolados e com poucos recursos, para que esse estudo seja válido. Todavia, a diminuição dos preços e o avanço do sequenciamento genético mostra que essa pode ser uma ferramenta de extrema importância para o diagnóstico rápido e eficiente, e ainda um acompanhamento longitudinal eficiente nas populações bacterianas.